Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava pensando, sobre a pessoa ser cheia do Espírito Santo. E a gente escuta muito as pessoas falar, os irmãos falar, fulano é cheio do Espírito Santo, fulano, o Espírito Santo transborda na vida daquela pessoa. E o que quer dizer a pessoa ser cheio do Espírito Santo? Como que isso, a Bíblia retrata essa questão de ser cheio ou não do Espírito Santo? Como que a Bíblia retrata isso? E lá em Atos capítulo 2, versículo 4, fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa passagem aqui fala sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou com seus discípulos e ele falou: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja derramado o Espírito Santo em vocês. E aí vocês vão saber o que fazer, E a Bíblia fala, eu fiz algumas anotações, referente a isso. A minha pergunta é: quando somos cheios do Espírito Santo? Quando isso acontece? Quando é que nós possamos dizer assim: eu estou cheia do Espírito Santo? E será que eu posso dizer: hoje eu não estou cheia do Espírito Santo, eu estou vazia? Será que essa expressão pode ser usada? Você está cheio ou vazio do Espírito Santo? O que o Novo Testamento tem a dizer sobre o relacionamento do cristão com relação ao Espírito Santo? Muitas vezes parece haver assim um debate acerca de atividades do Espírito Santo na vida de uma pessoa e como ela experimenta a vida cristã cheia, do Espírito Santo. Mas ao examinar a Bíblia, nós podemos perceber que não existe um motivo real para essas dúvidas. Porque nós vimos aqui, onde eu acabei de ler, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. Então todos foram cheios. O Espírito Santo chegou para estabelecer a igreja do Senhor. Então o Espírito Santo, ele não veio para nos dar um poder extraordinário, um poder de fazer algo extraordinário. Não. Ele veio para estabelecer a igreja do Senhor no dia de Pentecostes. Isso assinalou através das manifestações que teve. Então era necessário que tivesse algumas manifestações, como o falar em línguas, Ali muitos estudiosos dizem que naquela reunião tinha pessoas, estudiosos não, a própria Bíblia diz que ali tinha, no verso 9 do capítulo 2, fala assim: estavam ali os que eram nascidos em Partos, Medos, Elamanitas, os que habitavam em Mesopotâmia, na Judéia, em Capadócia, Ponto, na Ásia, em Frígida, em Páfrida, no Egito e parte da Líbana, junto a Cirene, e forasteiros romanos, como também judeus, como prosélitos, cretenses, árabes. Então existia naquela reunião ali, tinha todo tipo de pessoas, toda nacionalidade. E o que nós podemos ver? Cada um era como se tivesse reunido num salão, japonês, libanês, chinês, americano, polonês, boliviano, brasileiro. Então várias línguas ali. E quando os apóstolos, discípulos abriam a boca para falar, todos eles escutavam na sua própria língua. Então essa língua estranha fazia com que todos ouvissem o que eles estavam anunciando na sua própria língua, no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma, sem ter necessidade que outros viessem ali traduzir para eles, Então essas demonstrações foram evidenciadas e não foram mudadas. É o caráter do Espírito Santo, é o caráter de Deus em nós. A Bíblia não afirma que após serem cheios do Espírito Santo, os discípulos saíram demonstrando, por exemplo, tolerância,
paciência, né, um nível alto de paciência, de bondade, de benignidade, de paz, de alegria. Não, a Bíblia não diz, né? Isso aí nós podemos ver lá em Gálatas capítulo 5, né, no verso 22, que isso aí já são o quê? Os frutos do Espírito. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele produz esses frutos. E esses frutos não é assim de uma hora para outra. Ó, o verso 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no verso 23 fala: contra essas coisas não há lei. Então, essas manifestações que os discípulos não saíram imediatamente tendo um grau alto, um nível alto de bondade, de domínio próprio, de mansidão, de temperança, de alegria, de gozo. Não, eles não saíram assim imediatamente. Todavia, é dito que eles começaram imediatamente a falar em outras línguas. O que isso quer dizer para nós? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa linguagem, o nosso vocabulário, ele muda. Ele tem que ser mudado. Ele não pode permanecer o mesmo linguajar, o mesmo falar, os mesmos vícios de linguagem. Nós não podemos ter as mesmas coisas. Se nós falávamos palavrões, a gente já não vai mais falar palavrões, então já vai ser conhecido pela nossa fala. Se nós éramos pessoas gozadoras, pessoas que falavam mal dos outros, pessoas que defamavam os outros, a gente já não vai falar isso. Então, pela nossa linguagem, aqui nós vamos ser conhecidos pelos incrédulos, que nós somos diferentes. Então, os incrédulos, eles souberam diferenciar, né? Que tinha algo diferente ali, algo sobrenatural. E é o mesmo que acontece quando nós aceitamos Jesus. No verso 1 e 2 do capítulo que nós estamos lendo, 2, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento eminente e um impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então ali houve inicialmente, parecia que o Espírito Santo tinha vindo habitar especialmente nos discípulos, nos apóstolos de Jesus. Então todos que estavam ali achavam que somente os apóstolos de Jesus seriam cheios do Espírito Santo. Então somente aqueles que andavam com Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, que eles seriam cheios do Espírito Santo, porque eles estavam reunidos no cenáculo, para que ali recebesse o que Jesus tinha mandado. Vocês vão ficar até o dia em que descer do alto o Espírito Santo, e vocês seriam testemunhas. Lá em Atos 2, no 3 e 4, fala assim: e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então essas outras línguas aqui, que todos que estavam ali presentes, eles puderam contemplar, né, a sabedoria que estava sendo derramada sobre aqueles discípulos, né? E ali nós vemos aqui, ó, o povo que estava ali reunido, eles pensavam que a descida do Espírito Santo ia ser somente para os apóstolos. Logo, outras pessoas que estavam ali, que tinham crido na mensagem de Jesus, também começaram a falar e foram abençoados com o derramado do Espírito Santo. Então não era só para os apóstolos, era para as outras pessoas também. Em Atos capítulo 4, versículo 31, nos diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 17, também falando sobre a conversão de Paulo, 9:17, fala assim: e Ananias foi
e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então não era somente para os discípulos, somente para os apóstolos, não era somente com uma meia dúzia de pessoas, era para todos que recebessem a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então ali ficava claro que todos quanto receberam Jesus seriam abençoados com o derramado Espírito Santo que estava transformando as vidas, transformando a vida deles. Em Atos capítulo 10, versículo 45, 10:45, nos fala assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham sido vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre todos os gentios. Aleluias, glória a Deus. Então o dom do Espírito Santo estava sendo derramado sobre todos aqueles que aceitavam, que recebiam a mensagem do Evangelho. Então qual é a relação da salvação e o recebimento do Espírito Santo? Né? E eu pude ver aqui, Jesus, né, é quem também, né, depois da nossa salvação, depois que recebemos Jesus, é que vem o derramar do Espírito Santo, a salvação. Então ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Então quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a verdade do Evangelho, da nossa salvação, né, tendo nele crido, né, e selado, lá em Efésios capítulo 1, né, fala que nós cremos e fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 fala assim: E em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, depois que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a transbordar. Alguns anos após o dia de Pentecostes, o Evangelho de Jesus estava sendo ensinado em todo o mundo, né? Vidas estavam sendo transformadas como resultado da vida do Espírito Santo. De fato, a expressão cheio do Espírito Santo do livro de Atos, ela não é usada novamente até ser mencionada lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que fala assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, desde Atos, ele só vai ser falado novamente sobre ser cheio do Espírito Santo quando chega lá em Efésios capítulo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo fala sobre submeter-se a influência do Espírito Santo e não a habitação, porque a habitação do Espírito Santo cada cristão recebe quando aceita Jesus como seu Salvador. Cada cristão em Jesus recebe. Deus habita em nosso coração, Deus habita em nossa mente, Deus habita em nossa vida, né? E Deus deposita a fé em nós através do seu Filho Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É um versículo que a gente fala muito quando está dando discipulado para o batismo, né? Então, 12, 13. Fala assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim
é Cristo também. Então nós somos um só corpo em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, através do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9, fala que nós pertencemos a Jesus, né? Romanos 8, versículo 9, fala assim, 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós não temos Jesus na nossa vida, se nós não recebemos Jesus como nosso Salvador, se nós não temos Ele na nossa vida como Senhor, nós também não temos o Espírito Santo. Então, nós só temos o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo através de receber Jesus como seu Salvador. Em João capítulo 1, versículo 12, fala assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em Jesus. Então todos nós que cremos em Jesus, que recebemos Jesus, né, sabemos que pertencemos a Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Quando nós recebemos Ele como nosso Salvador pessoal. Não somos recarregados, não é uma pilha que é recarregável, né, repetidamente. Recebemos tudo o que deveríamos receber do Espírito Santo na hora da salvação. Na salvação. Contudo, conforme crescemos em nossa caminhada cristã, aprendemos mais acerca do Espírito Santo, mais acerca de Jesus, mais acerca dos ensinamentos de Deus, mais sobre o caráter, né, da presença de Deus em nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo que nos ensina, ele é o nosso ensinador. Quanto mais aprendemos sobre ele, amamos o Senhor e obedecemos. Mais sabemos sobre como experimentar a vida plena em Cristo Jesus. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, quanto mais buscamos a palavra de Deus, quanto mais buscamos ensinamento, quanto mais dedicamos em oração, em louvor, mais aprendemos dele e mais teremos uma vida plena, não é uma vida cheia. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a porção do Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos ele como Salvador, mas nós começamos a ser pleno, se transbordar. Alguns podem afirmar que recebe mais do Espírito, mas exatamente é o oposto, é o Espírito Santo que recebe de nós. É o Espírito que realmente obtém mais de nós, através da intimidade, da comunhão. Quanto mais nós temos comunhão com Deus, quanto mais nós temos comunhão com o Senhor Jesus, quanto mais nós temos comunhão da palavra, quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo recebe de nós, mais nós estamos receptíveis ao Espírito Santo. Quanto mais temos comunhão e intimidade com Deus, mais o Espírito Santo nos usa. Ele depende da nossa comunhão com Deus para ele nos usar, não nos encher, mas para nos usar. Viver a vida cristã é permitir que Jesus viva a sua vida em nós e por nosso intermédio. É vivermos como Cristo viveu. É deixar que Jesus viva em nós. É deixar que a essência de Cristo, o caráter de Cristo venha sobressair na nossa vida, no nosso viver, no nosso agir, nos nossos negócios, na nossa criação de família, no nosso falar, no nosso agir. É deixar Cristo viver por nosso intermédio, né? A consciência da presença de Deus em nós dá-nos energia para realizar nosso trabalho. O nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? A obra do Senhor que o Senhor nos confiou. Qual é essa obra? Lá em Mateus, né? Quero terminar com esse versículo. Mateus capítulo 28, que é muito conhecido, todo mundo conhece. Mateus capítulo 28,
do verso 19 e 20, né? Mateus 28, verso 19 e 20, fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, a obra que o Senhor colocou na nossa mão, a obra que o Senhor deixou para nós fazermos, não é a gente ficar disputando quem tem mais, quem tem menos, quem tem mais dom, quem tem menos dom, quem é mais cheio, quem é menos cheio. Não, quem é mais pleno, quem busca mais comunhão com Deus, quem tem mais intimidade com o Espírito Santo, quem tem mais intimidade com o Pai, quem busca mais a presença de Deus, o Espírito Santo vai usar mais. Não é que você seja mais cheio do que eu ou eu mais cheio do que você. Não. É a nossa intimidade com Deus que vai fazer a diferença. A nossa diferença está em nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade eu tenho com o Pai, quanto mais intimidade eu tenho com o Espírito Santo, mais eu vou ser usada na obra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja cada dia agindo na sua vida e tendo liberdade. Que você possa estar dando liberdade para o Espírito Santo de Deus cada dia te deixar mais plena, mais pleno na presença do Senhor. Te capacitando, te ensinando, corrigindo, e que você possa ter mais intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo e deixar ser usada, e que Jesus Cristo possa viver a vida dele em você, que o seu caráter, que a sua personalidade possa demonstrar realmente o caráter de Cristo em sua vida. Que Deus nos abençoe, e eu quero mais uma vez deixar aqui o meu pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não gostou da mensagem, compartilhe com outros irmãos, deixa o seu joinha lá se você gostou, deixa o seu comentário, né? E eu quero orar por você, para que o Senhor esteja cada dia te capacitando mais e mais com o Espírito Santo de Deus. Pai Santo e Pai querido, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por o Senhor nos capacitar e nos encher do Teu Espírito, ó Pai. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, o Senhor já nos enche com a porção certa do Teu Espírito Santo. Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa também, ó Deus, receber o Senhor como Salvador e falar: Senhor, venha morar no meu coração. Jesus, venha habitar na minha vida, venha fazer morada em mim, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para fazer a obra que o Senhor confiou cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarda e te dê uma noite abençoada na presença do Senhor. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.